Com esta formação, pretende-se abordar o tema da dismorfia corporal, no sentido de alertar os colegas para manifestações no comportamento, padrão de distorção masculino e feminino, diagnóstico, tratamento e população afetada. A dismorfia corporal é um transtorno mental caracterizado pela preocupação excessiva e infundada pela sua aparência. Na sua maioria, quem sofre deste tipo de transtornos foca-se em determinadas características do seu corpo, sendo as mais comuns o cabelo, os olhos, o nariz, os dentes e a forma da cara. Essas características-alvo, que variam de caso para caso, podem ser imaginadas ou estar levemente presentes, mas são sempre avaliadas incorretamente pelo doente. Por exemplo, um indivíduo pode ter um sinal que para os restantes é insignificante e quase invisível, mas que este sente ser o foco da atenção. Este tipo de doenças encontra-se no espectro das doenças obsessivo-compulsivas, uma vez que o indivíduo desenvolve uma obsessão e pensamentos negativos constantes e prejudiciais sobre determinadas características da sua fisionomia, que são vistas de forma distorcida. Este tipo de pensamentos causam interferência com as atividades e desenvolvimento do indivíduo, depressivos, angústia e ansiedade perante situações sociais. São igualmente característicos do desenvolvimento de rituais incontroláveis ou dificilmente controláveis. Manifestações no comportamento. Os doentes com este tipo de transtorno revelam grandes dificuldades em situações sociais e em que se sentem relativamente dispostos, tais como espaços com muitas pessoas e iluminação. Este tipo de situações provocam grande ansiedade. Por isso mesmo, muitas destas pessoas isolam-se socialmente e têm dificuldades ao nível ocupacional. Dependendo da gravidade do caso, apresentam atitudes de obsessão ou evitamento perante o seu reflexo em espelhos e outras superfícies. O desenvolvimento de rituais é outra das características dos transtornos dismórfico-corporais, como a listagem de tarefas a fazer antes de sair de casa, que demoram por vezes muitas horas, sendo que quando estes rituais são desviados de alguma maneira, a ansiedade aumenta. Dependendo do tipo de característica-alvo, o sujeito recorre ao abuso de substâncias, cirurgias estéticas e tratamentos dermatológicos desnecessários e que, mesmo quando bem-sucedidos, se revelam insuficientes e agravam o estado do paciente. Dismorfia muscular. Padrão de distorção masculino. A dismorfia muscular, também conhecida por anorexia nervosa reflexa, ocorre principalmente em homens. É por isso um padrão de distorção masculino. A dismorfia muscular consiste num transtorno caracterizado por uma obsessão pela constituição física masculina. Os homens que sofrem deste tipo de patologia, apesar de grande desenvolvimento muscular, sentem-se pequenos e fracos. Procuram tornar-se mais fortes e musculados de acordo com o modelo considerado como ideal e que está constituído de acordo com a cultura e sociedade em que se inserem. Recorrem ao abuso de esteroides anabolizantes indiscriminadamente e também ao exercício físico excessivo. Esta distorção da autoimagem está presente em muitos dos fisiculturalistas, em que todos abusam de substâncias com efeitos negativos para o organismo, além do prejuízo às relações sociais e a outras áreas da vida do indivíduo. Transtornos na alimentação. Padrão de distorção feminino. Os transtornos na alimentação ocorrem maioritariamente nas mulheres, apesar da sua ocorrência nos homens ter aumentado com as transformações culturais. Os transtornos na alimentação, pertencerem ou não aos transtornos dismórfico-corporais, é uma questão ambígua. Uma questão não tão ambígua é a comorbidade entre ambos em vários aspectos, como a obsessão prejudicial caracterizada por uma visão distorcida da realidade, o isolamento social, a depressão profunda, o registro de tentativas de suicídio, os sentimentos de angústia e o abuso de substâncias como diuréticos e laxantes. Em muitos dos casos, um transtorno alimentar é precedido ou acompanhado por uma distorção corporal. A dismorfia corporal afeta 1 a 2% da população global e, em quase todos os casos, existem relatos de tentativas de suicídio, por vezes múltiplas. Este tipo de transtorno está associado ou precede doenças como a anorexia nervosa, a sociofobia e a depressão profunda. Entre os pacientes que procuram cirurgia estética, 6 a 20 sofrem dismorfia corporal, assim como 9 a 12 dos que procuram tratamentos dermatológicos, sendo que 24% destes tentam o suicídio pelo menos uma vez.
Normalmente, este tipo de distúrbios começam a desenvolver-se na adolescência, quando o corpo está a mudar, e maioritariamente em indivíduos do sexo feminino. Apesar disso, tem-se registado o aumento do número de homens e mulheres com mais de 40 anos com perturbações deste género, sendo que este último pode ser associado ao processo de envelhecimento e perda de determinadas qualidades no corpo. A obsessão inicia-se com uma característica em particular, alastrando-se posteriormente para várias, sendo que os rituais vão também tornando-se mais complexos à medida que a situação se vai agravando. O diagnóstico da dismorfia corporal é complicado, pois o doente não reconhece a doença e o caráter irreal da sua preocupação, não procurando por isso ajuda, o que dificulta a hipótese de tratamento. Muitas vezes o diagnóstico é feito primeiramente por médicos de outras áreas, como os dermatologistas e cirurgiões plásticos. O tratamento deste distúrbio deve ser feito por psiquiatras e ou psicólogos, pois trata-se de uma doença psicológica. Esse tratamento pode ser feito através do uso de psicofármacos ou psicoterapia, podendo ser os dois usados em simultâneo. Na psicoterapia, recorre-se à terapia cognitivo-comportamental, na qual o sujeito é confrontado com situações que evita e onde há uma prevenção da sua resposta, levando à redução de comportamentos obsessivos, como a verificação constante ao espelho. É também por vezes utilizada uma abordagem psicanalítica, em que se procura o fundamento subjetivo que está na raiz dos problemas. É feita a avaliação da estrutura familiar, de situações traumáticas, a eclosão dos comportamentos e pensamentos irracionais, entre outras. No entanto, esta última não é tão referida e utilizada.